Fala, meu povo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula, onde hoje a gente vai conversar sobre análise combinatória. Um assunto tão importante para os vestibulares e a gente acaba vacilando um pouco por conta de um único detalhe. A gente quer decorar, a gente quer fazer que as coisas, sempre que isso acontece, vou fazer assim. Calma, isso é uma cultura que a gente tem dentro da matemática em buscar padrões e querer que sempre seja dessa forma, mas a análise combinatória não funciona dessa forma. Então, para a gente começar essa aula, eu queria te pedir, por favor, que esvazie o teu copo, tá? Tira esses bloqueios que tu tem de análise combinatória, que na verdade ela não é difícil. A gente só precisa entender que cada caso é um caso diferente, que a gente precisa interpretar, fazer com calma, certo? Fazer de maneira organizada, anotar os dados separadamente da questão, ler com cuidado, para que a gente consiga fazer, certo? Isso é importantíssimo para a gente, um passo de cada vez. Então, você que está sempre buscando padrões, aqui em análise combinatória, calma, dá uma relaxada, porque o sempre em análise combinatória é raro de acontecer. Existe algumas vezes que eu vou chegar para vocês e dizer, galera, se isso acontecer, faça isso, mas é muito raro ter esse padrão em análise combinatória e isso é o que mais faz você errar, certo? Pelo tempo que eu tenho em sala de aula, eu percebi que as dúvidas que existem em análise combinatória é exatamente por conta disso. Você quer fazer e buscar padrões, certo? Não, sempre que isso acontecer eu vou fazer isso. Não, calma, certo? Claro que existem regras, claro que vai existir padrões, mas em análise combinatória o mais importante é a interpretação do problema e entender como ele se aplica naquela situação, certo? E hoje a gente vai começar e vai falar sobre contagem. Como o próprio nome diz, contagem, certo? É para contar. Contar o quê? Contar um número de possibilidades de algo acontecer. Então, o princípio fundamental da contagem ou contagem é isso, certo? É a maneira de a gente contar as possibilidades de algo acontecer. Trago um exemplo simples aqui. Vamos imaginar que Maria possui 3 camisas, uma azul, uma amarela e uma branca, 2 saias azul e roxa e 2 pares de sandálias branco e vermelho. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? PFC é conhecido por aí também como regra dos tracinhos, porque para resolver a gente só cria os tracinhos e contabiliza a possibilidade de cada tracinho. Mas tá, Gabriel, que tracinho é esse? Se liga só. Maria, ela precisa vestir uma camisa, uma saia e uma sandália. Então tem uma camisa, uma sandália, uma saia e uma sandália. Só que ela tem quantas opções de camisa? Ela tem 3 opções de camisa. Quantas opções de saia? Ela só tem 2 opções. E também 2 opções de sandália. E aí, muita gente tem a dúvida, tá, Gabriel, mas agora é para multiplicar ou é para somar? E aí eu te ensino um trocadilho ridículo que vai te ajudar bastante, que é o seguinte. Se tu vê o conectivo I e o conectivo ou seja, é para fazer isso e isso, é para usar, por exemplo, na Maria, é para usar camisa, saia e sandália. E aí o trocadilho é exatamente com a operação. Se é um I, eu vou multiplicar, certo? Ou multiplicar, não sei, depende de onde você for, o E e o E são falados, a mesma letra, mas falado em entonações diferentes. E o OU, se tiver, não, é para fazer isso ou aquilo. Então a gente vai pegar essas possibilidades e somar. É boa, né? Só que não. Mas isso ajuda que só, porque já está na própria operação. Meu Deus, eu vou multiplicar ou vou somar? Multiplicar é para fazer o I. O somar, então, é o OU. Beleza? Tranquilo, suave. E aí, como ele diz aqui, ela precisa usar camisa, saia e sandália. Então, a gente vai multiplicar 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12 possibilidades. Essas são as possibilidades que Maria tem de se vestir. Beleza? Gente, a teoria disso aqui é muito curta. O que a gente mais tem que fazer mesmo é prática. Vem comigo. Bora lá. Simbora. Então vamos colocar a mão na massa. Ei, deixa eu te dar uma dica.
pausa. Ei, pausou, eu não vou sair daqui não, beleza? Porque tenta fazer essa questão primeiro do que eu, mesmo que tu trave, mas depois tu vai botando no play e tu vai vendo como é que eu fiz, e aí a gente consegue comparar o que tu fez com o que eu fiz, beleza? Dica de amigo, tranquilo? Então bora lá. Um auditório em forma de salão circular dispõe de 6 portas. Deixa eu pegar aqui o marca-texto amarelo. 6 portas. Belezas que podem ser utilizadas tanto como entrada ou saída. Tem duas opções. Ou você entra ou você sai. De quantos modos distintos uma pessoa que se encontra fora do auditório pode entrar e sair? Aqui está o comando da questão. Ela vai entrar e vai sair. Ou seja, a gente vai contabilizar as possibilidades de entrar e multiplicar com as possibilidades de sair do mesmo ambiente, com a porta de saída uma porta diferente da que utilizou para entrar. Ou seja, você quer contabilizar as possibilidades de entrar e de sair, mas não pode repetir a porta que entrou. Então, galera, o que vai acontecer? A gente precisa contar as possibilidades para entrar e para sair. Já botei a multiplicaçãozinha. Tu tá do lado de fora, tem quantas portas para entrar? Isso mesmo, 6 portas para entrar. Só que tu não pode repetir a porta. Então, se tinha 6 para tu entrar, tu já usou uma. Sobrou quantas opções? Isso mesmo, 5. Então, se é entrar e sair, a gente vai multiplicar. Então, 6 vezes 5, 30. Letrinha D e deu tudo certo. Beleza? Tranquilo, suave. Então, vamos embora. Então, na comemoração, mesmo esquema. Pausa aí e tenta fazer. Tô aqui te esperando. Vou sair daqui não, se apeia não. Então, na comemoração de suas bodas de ouro, seu Manuel e Dona Joaquina resolveram registrar um encontro com seus familiares através de fotos. Uma delas, sugerida pela família, foi um dos avós com seus 8 netos. Então, tem uma foto aí dos avós com seus 8 netos. Ou seja, a gente já sabe de cara que são 10 pessoas. 2 voinho e voinha, certo? E 8 netos. Beleza. Por sugestão do fotógrafo, na organização para a foto, todos os netos deveriam ficar entre os avós. Ou seja, entre é exatamente no meio dos avós. Os avós nas extremidades e os netos entre eles. De quantos modos distintos seu Manuel e Dona Joaquina podem pousar para a foto com seus netos? Ou seja, são 10 pessoas que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 posições diferentes, onde vovô e vovó tem que estar nas extremidades e os netinhos tem que estar aqui, no meio. Mas aí eu te pergunto, faz diferença se primeiro é voinho ou voinha? Não faz. Então aqui a gente vai ter duas possibilidades, porque pode ser voinho ou voinha. E aí, o que for aqui, obrigatoriamente o outro vai ter que estar lá no final. Então só tem uma opção. Se primeiro for voinho, a última é voinha. Se a primeira for voinha, o último é voinho. Ou seja, só temos duas opções. Beleza? E agora os netos podem se organizar da forma que eles quiserem. Beleza? Simplesmente aí, eu tenho para esse primeiro neto 8 opções de netos que podem estar ocupando essa posição. Depois aqui, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas Gabriel, dessa vez ele não disse pra gente o quanto se é o i ou o ou. Mas galera, vamos pensar. Para tu organizar isso aqui, tem que ser voinho ou voinha, certo? Tem que ser voinho, neto, 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 neto e voinha. Tem que estar todo mundo, então tem que estar voinho, voinha e os netos, certo? Então, sendo assim, é multiplicação. Então, a gente vai multiplicar, tudo isso aqui, Vamos lá. Vamos organizar com calma aí, 8 vezes 7, 8 vezes 7, 56. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 2, 6. Vezes 4, 24. Certo? Então, vamos lá. 30 com 2 dá 60. Então,
a gente vai ter aí, ó, 60 vezes 56 vezes 24. Bom, vou pedir aqui ajuda aos internautas para poder facilitar o nosso processo. Beleza? Então, bora lá. 60 vezes 56, isso vai dar quanto? 3.360 vezes 24, isso vai dar 80.640. Então, isso vai dar 80.640, letra D, de deu tudo certo. Beleza, meu povo? Tranquilo? De boa? É isso. É a gente ter calma para interpretar o problema. Calma. Então, é isso mesmo. Tudo certo. Então, ó, porque o 60 veio de 30 vezes 2. Só garantindo aí, eu estou fazendo a revisão da minha resolução para ver se deu tudo certo. Então, bora lá. É isso, galera. É a gente organizar um passinho de cada vez para poder desenvolver. Então, ó, vamos lá. Terceira questão. Vou sair um pouquinho aqui da frente, tá? Vou ler com vocês, mas na hora de resolver vou sair. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou me mudar de lugar. Opa, cheguei. Então, ó, vamos lá. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada uma das faixas com uma das cores verde, azul ou amarelo. Então, a gente tem aí, ó, à disposição 3 cores, certo? São elas verde, azul e amarelo. De tal forma que as faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. Gente, faixa adjacente são faixas vizinhas. Beleza? Então, ó, o cálculo do número de possibilidades distintas de pintar essa bandeira com a exigência acima é, galerinha, se liga. Veja, tu vai pintar tudo de uma vez? Não. Imagina que é tu que está indo pintar para facilitar a questão, interpretar. Certo? Ah, não, esse toca 2 vezes, então só pode ter uma cor. Porque muita gente chega aqui, não, esse A só pode ter uma cor, porque ele está tocando B, C, D, mas também toca o D, o C. E agora, como é que eu faço? Gente, um passo de cada vez. Análise combinatória é isso, um passito por vez. Beleza? Então, ó, imagina que é tu que vai pintar, então vai um passinho de cada vez. Primeiramente, vamos começar no A. Tu tá indo pintar o A. Não pintou nada, só pintou o A. Tu tem quantas opções de cores? 3. Aí agora tu vai pintar o B. Opa, mas o B é vizinho do A. Então não pode ter a mesma cor. Então o B só pode ter 2 cores. Aí tu vai pintar o C. O C tá encostando com B e com A, que já foi pintado. Então não pode repetir as cores dele. Então, se eu tinha 3 opções e não posso ser a cor do B e nem a cor do A, só sobra uma opção. O D, a mesma coisa. O D está encostado com A e com C, que já estão pintados. Então, a gente não pode repetir a cor com eles, ou seja, apenas uma opção. Agora, o E, ele está encostado apenas do D. Então, ele pode ser qualquer cor, menos a cor do D. Então, ele tem 3 opções de cores, exceto a cor que for pintado por D. Então, tem 2 opções. Como a gente vai pintar A, B, C, D e E, certo? Ele diz aqui, ó, e E, a gente vai, ó, multiplicar. Então, 3 vezes 2, vezes 1, vezes 1, vezes 2. Então, a gente pode encontrar isso aonde, ó? 3 vezes 2, vezes 2, 1 vezes 1. Então, a gente encontra isso aqui na letra B de boinha. Tranquilo, meu povo? Zero estresse, sem aperreio. É sobre isso. Beleza? Então, ó, bora lá. Vamos para mais uma questão. Deixa eu voltar aqui para o meu lugar. Cheguei. Tecnologias. Então, ó, vamos lá. Uma prova de atletismo é disputada por 9 atletas, dos quais apenas 4 são brasileiros. Opa! Formação importantíssima. 9 atletas, roxo não, amarelo para facilitar, por 9 atletas, dos quais apenas 4. Deixa eu aumentar isso aqui para toda vez eu estou pintando aqui. São 4 brasileiros. Os resultados possíveis para a prova, primeiro, segundo e terceiro lugar, de modo que, pelo menos um brasileiro fique em uma das 3 primeiras colocações. Então, vamos lá. Quando ele diz pelo menos, gente, é no mínimo um brasileiro nas 3 primeiras colocações. E aí, vai aquilo que eu disse a vocês. Às vezes,
vai rolar um padrão, certo? Normalmente, não estou usando a palavra sempre, porque sempre é difícil de acontecer em análise combinatória. Mas, normalmente, quando a questão traz a palavra pelo menos, certo? Ele quer dizer no mínimo, obviamente. Mas quando ele traz o pelo menos, significa que a gente pode analisar as possibilidades de acontecer e de não acontecer. Por quê? Normalmente, a de não acontecer vai ser mais fácil de calcular do que as possibilidades de acontecer. E aí, se a gente sabe as possibilidades de algo não acontecer, a gente também sabe a quantidade de possibilidades de algo acontecer. Como? Vê só. Presta atenção. A gente tem aqui 9 atletas, 4 são brasileiros e 5 são estrangeiros. A gente quer formar o pódio. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Ele quer que pelo menos tenha um brasileiro. Então, o que pode acontecer? O que pode acontecer? O que pode acontecer é exatamente ter um brasileiro no primeiro, estrangeiro, certo? Pode ter estrangeiro, brasileiro no segundo, estrangeiro e brasileiro. Também pode acontecer brasileiro, brasileiro e estrangeiro, brasileiro, estrangeiro e brasileiro. Também pode acontecer estrangeiro, brasileiro e brasileiro. E por último, pode acontecer brasileiro e o pódio ser completo para os 3 brasileiros. E o que não pode? Certo? Deixa eu pegar aqui um rosinha. O não pode. E o que não pode? Se ele diz no mínimo um brasileiro no pódio, a única coisa que não pode acontecer é não ter nenhum brasileiro, ou seja, ser tudo estrangeiro. E visualmente você está vendo, o não pode é só uma possibilidade, já o pode é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. É muito mais fácil calcular apenas uma possibilidade do que calcular as 7, não é isso? E aí, quando isso acontece, a gente faz o seguinte, tudo menos o não pode vai ser igual ao que pode. Beleza? E o que é tudo? O tudo é naturalmente o sem restrição. Eu tenho 9 pessoas, sem restrição. Então, o que seria o tudo? Vamos separar aqui. O que seria o tudo? O tudo, pode ser qualquer um. Então, se tem 9 competidores, tem 9 opções para o primeiro, 8 opções para o segundo e 7 opções para o terceiro. Certo? Então, a gente vai ter 9 vezes 8 vezes 7, que dá 504 possibilidades. Já o que não pode são os 3 estrangeiros. 1, 2, 3. Estrangeiro, estrangeiro e estrangeiro. Só que tem quantos estrangeiros? 5. Então, 5, 4, 3. Isso vai dar 60 possibilidades. Então, para a gente calcular o que pode, cadê o amarelinho? Para a gente calcular o que pode, vai ser exatamente 504 menos 60, certo? E 504 menos 60, a gente encontra exatamente 444. Letra B de boinha. Então, veja, gente, é interpretação. Toda vez que você for fazer, não precisa mostrar o que pode e o que não pode. Com a prática, você vai conseguir visualizar que calcular o não pode é mais fácil. E aí você calcula tudo sem restrição nenhuma, tira o que não pode e aí automaticamente sobra o que pode. E aí é isso, galerinha. Por hoje é só. Muito obrigado por chegar até aqui. Parabéns aí pela sua dedicação. E galerinha, é isso. Agora deixa eu te dar uma dica. Para tu realmente entender a análise combinatória, tu tem que praticar, velho. Não acha que, não, fiz 5 questõezinhas, tô bem. Não tá, velho. Ninguém sabe a análise combinatória totalmente. É um assunto que gera dúvidas em algumas pessoas, certo? Na verdade, na maioria das pessoas, não tem questão que sempre vai gerar alguma dúvida. Galerinha, para você ganhar confiança na análise combinatória é praticar. Mas é praticar muito, ou até um pouco mais do que os outros assuntos da matemática. Então, perde esse seu medo, tenta, tira tuas dúvidas e a gente está aqui para te ajudar.
certo? Então, faz aí os primeiros passos, respira, vê como é que foi, depois se aventura aí pelo Consolidando o Conhecimento e sempre tira as tuas dúvidas que eu tô aqui para te ajudar, tá? Então, por hoje é só. Muito obrigado aí pela sua companhia. Bons estudos e qualquer coisa, tô aqui para ajudar. Beijão. Tchau, tchau.